Será que o cristão deve guardar as leis e os preceitos dados por Deus a Moisés? Antes de eu responder essa pergunta, é importante que nós tenhamos em mente que a nação de Israel era governada por diversos tipos de leis. Vou dar exemplos de algumas delas. A nação de Israel era governada pelas leis cerimoniais, pelas leis morais, pelas leis da saúde, pelas leis civis e outras leis. Por exemplo, as leis cerimoniais tratavam-se da maneira como o culto judaico e todo o ritual de expiação dos pecados, dos sacrifícios, da maneira como o sacerdote se apresentava diante de Deus era realizada. Ou seja, o sacerdote do Antigo Testamento, ele não podia agir de forma arbitrária à lei. Ele tinha que seguir um conjunto de ordenamentos e de regras ou preceitos que haviam sido estabelecidos para o culto judaico. Além das leis cerimoniais, nós tínhamos também as leis morais que Deus havia dado a Israel. Essas leis incidiam nos seguintes itens: não cometer adultério, não cobiçar a mulher do próximo, não matar, não dizer falso testemunho, entre outras leis. Além das leis morais, temos também as leis da saúde. Não comer isso, não comer carne daquilo, aquilo e aquilo outro. E como foi dada essas leis a Israel? Bom, quando o povo de Deus foi libertado do Egito e eles estavam andantes pelo deserto, eles pararam aos pés de um monte chamado Monte Sinai, e ali Deus havia chamado Moisés para lhe dar os estatutos, os mandamentos daquilo que ele queria para o seu povo escolhido. Deus tinha escolhido uma nação, e a nação a qual Deus escolheu foi Israel. Ao chamar Moisés no Monte Sinai, Deus então dá a ele todas as regras e os estatutos e os ordenamentos, os 10 mandamentos daquilo que ele queria que a nação de Israel seguisse. Entre esses mandamentos estão esses que eu acabei de citar, que fazem parte das leis morais dadas por Deus a Moisés. A pergunta que muitas pessoas fazem é se o cristão deve ou não guardar os mandamentos, visto que vivemos na graça e não mais debaixo da lei. Bom, eu gostaria de dizer a vocês que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, versículo 12, que havendo mudança de sacerdócio, necessariamente também se faz mudança das leis. Ou seja, o ministério sacerdotal, que é encabeçado por Cristo no Novo Testamento, não está debaixo e nem sujeito às leis e os preceitos de Moisés, visto que o próprio Jesus acrescentou itens à lei que antes não existiam, como por exemplo, em Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 17, nós vamos encontrar ali os 10 mandamentos dados por Deus a Israel por meio do pacto do Monte Sinai. Nesses 10 mandamentos, nesses conjuntos de ordenamentos de Deus, nós vamos encontrar um mandamento chamado não matarás. Porém, se nós lermos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 39, nós vamos encontrar palavras como: viste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então, ali em Mateus, no capítulo 5, versículo de número 21, Jesus disse: viste o que foi dito aos antigos? Não matarás, em referência ao texto de Êxodo capítulo 20. Eu, porém, vos digo que aquele que se encolarizar contra seu irmão, chamando-o de raca, né? Em singularizar seria o mesmo aquele que odiar o seu irmão, chamando-o de cabeça dura, ele não será somente réu do sinédrio, como ele também será um candidato ao fogo do inferno. Então observem que Jesus faz um acréscimo à lei de não matarás. Ele fez um acréscimo à lei de não matarás.
ele não somente citou um ordenamento da lei moral, como ele também fez um acréscimo à lei de ordenamento moral. Se nós voltarmos para o mesmo texto do livro de Êxodo, no capítulo 20, e continuarmos lendo, nós vamos encontrar um outro mandamento da lei moral. Este mandamento é: não cometerás adultério ou não adulterarás. Quando nós voltamos para este capítulo 5, do versículo 21 em diante, do livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus também fez um acréscimo à lei moral: não adulterarás. Jesus disse: viste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar para uma mulher, cobiçando-a em seu coração, este, na verdade, já cometeu adultério com ela. Observem que a lei previa o adultério como um ato sexual, uma relação íntima, uma conjunção carnal. Era isso que previa a lei de Moisés. Jesus foi além e disse que aquele que somente atentar para uma mulher, desejando essa mulher no seu coração, imaginando cenas com esta mulher, Jesus já disse que esse já cometeu adultério com ela. Observaram? Então observem que as leis morais do Antigo Testamento também foram acrescidas por Jesus. Ou seja, Jesus também fez modificações nas leis morais. Então não cabe aquele argumento usado inclusive pelos adventistas do sétimo dia, de que somente as leis cerimoniais foram mudadas. De que a palavra no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 12, e havendo mudança de sacerdócio, necessariamente também se faz mudança das leis, que este versículo não se refere apenas às leis cerimoniais do culto judaico e também às leis morais. Isso quer dizer, então, que porque a lei sofreu modificação, eu vou matar? De forma alguma. Eu vou roubar? De maneira nenhuma. Eu vou dizer falso testemunho contra meu próximo? De modo algum. Isso significa que o cristão não está encabeçado pelas leis de Moisés, que o cabeça das leis às quais temos que seguir chama-se Jesus Cristo. Se nós continuarmos lendo o texto no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, nós vamos encontrar ali a desculpa perfeita que esses tradicionais do Antigo Testamento usam para justificar de que o cristão não deve se desvincular das leis segundo Moisés. O texto diz o seguinte: Jesus disse que ele não vinha abolir a lei, e nem os profetas, mas cumpri-la. E no versículo seguinte, o texto diz ainda que Jesus disse que nenhum jota ou tio seria omitido da lei, mas que tudo antes seria cumprido. A pergunta que eu te faço, meu amigo, é a seguinte: Jesus veio e cumpriu a lei ou ele não a cumpriu? Por certo, você vai responder: não, Jesus veio e ele cumpriu a lei. Se Jesus cumpriu a lei, qual é a necessidade então de nós termos que cumpri-la novamente? Aliás, quando Jesus Cristo veio, nenhum homem havia sequer cumprido toda a lei. Aliás, a lei carregava preceitos em cima de preceitos que nenhum homem seria capaz de cumpri-lo na íntegra. Até porque a lei previa o seguinte: que se alguém cometesse um deslize em um aspecto da lei, seria responsável por todos os outros pontos dela, o que obviamente tornaria todos pecadores. Acerca da lei, falou Jesus aos fariseus, dizendo que eles atavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, fardos esses que nenhum deles estavam dispostos a movê-lo. Então observem que nenhum homem era capaz de cumprir a lei, que a lei tinha condenado todos ao inferno, mas quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que as leis que temos que cumprir serão cumpridas em Cristo, ou seja, ao gentio não foi dado nenhuma ordem de cumprir a lei. Não vemos na Bíblia qualquer citação de que um gentio tenha sido obrigado a guardar as leis de Moisés, muito menos o sábado, como sendo um dia de descanso gentio. Não, não é. O sábado é um dia de descanso judaico. Quando Deus chamou a nação de Israel para fazer um pacto no Monte Sinai,
o pacto foi feito exclusivamente com a nação de Israel e não com o povo gentio, ou seja, aquele que não é judeu. Ao lermos o livro de Atos, ali no capítulo 15, capítulo inteiro, 15 e 16, nós vamos encontrar uma série de problemas que Paulo e Barnabé enfrentou em relação à igreja que se formava ali em Atos. O problema era que havia uns irmãos judeus que estavam querendo judaizar os gentios, dizendo que eles precisavam se circuncidar e guardar as leis de Moisés para que fossem salvos. Depois de muitas desavenças com essas pessoas, Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, levando essa questão para ser discutida entre os apóstolos e os anciãos do povo, os quais deliberaram acerca dos seguintes aspectos: nenhum encargo seria colocado sobre os ombros dos gentios, exceto que observassem 3 itens: que se abstessem da idolatria, da carne sufocada e do sangue, e das relações sexuais ilícitas. Observe, meu amigo, que ali não foi decidido que o gentil deveria guardar as leis de Moisés, dentre elas o sábado. Observe que nada mais foi ordenado à igreja que nascia em Atos, senão que observassem apenas esses aspectos da lei. Não significa, meu amigo, que você vai sair matando, não significa que você vai sair roubando, porque você não vive sob as leis de Moisés. Agora a lei de Cristo é a lei do amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essas foram as palavras de Jesus e esses são um dos principais mandamentos os quais devemos seguir e observar. As leis se resumem em Cristo. Jesus é o sumo sacerdote de uma melhor aliança. Em Cristo cumprimos a lei e não estamos debaixo da escravidão, porque a lei fazia as pessoas escravas. A lei previa punições e maldições para aqueles que aguardassem. Em Cristo fomos libertados da maldição da lei e da escravidão. A Bíblia diz que as leis e os profetas duraram até João, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém lhe disser que você deve guardar as leis, fale a esta pessoa que nós não vivemos mais debaixo da lei. Se alguém lhe disser que você deve guardar o sábado, pergunte a esta pessoa se alguém na Bíblia, sendo gentil, guardou o sábado. Pergunte a esta pessoa se Adão guardou o sábado. Pergunte a esta pessoa o que quer dizer o versículo que fala que o sábado foi feito para o homem e não o homem por causa do sábado. Pergunte a esta pessoa. Aqueles que querem ressuscitar a lei dentro da igreja creem que serão salvos por ela, creem que serão justificados por ela, creem que pelo simples fato de guardarem um mandamento ou outro, serão agraciadas por Deus, abençoadas por Deus, justificadas por Deus. A lei é impotente para a justificação de pecados. Somos salvos e perdoados pela graça. Aliás, graça essa que é favor imerecido de Deus para com o homem. Não seremos salvos pelas obras da lei. Não seremos salvos pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio esforço humano. Seremos salvos pela graça. Há aqueles que acham que dependem de fazer algo para Deus. Mas Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Temos que ser misericordiosos. De nada adianta guardarmos as leis, sabermos os mandamentos de ponta a ponta e não observarmos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo.